A gente pode usar esse gancho. Se o seu deu 85, o meu deu 8. Já dá pra entender que É eu assim que a gente começa o nosso podcast, porque esse negócio aqui é diferente, ele é rebelde. dá Então a pra gente não vai entender. começar. Cara, a pior coisa do mundo é começar um podcast falando bom dia, boa tarde, boa noite. Medonho Vamos isso. ainda começar falando minutos aleatórios? Você Você fala não sabe. 85 mil, eu Já tá falo 8 gravando. mil. Hã? E é sobre isso. Esse episódio agora é assim. Nós vamos começar a falar de conteúdo. Por quê? Porque muita gente se interessa por uma carreira em inovação, muita gente às vezes pergunta: o que que eu faço para me desenvolver, para trabalhar no mercado de inovação, novos negócios, etc. E um dos elementos mais importantes, não só da inovação, como da criatividade, né? Se você olha para os principais autores que falam sobre o tema, é o repertório. Então, para além de metodologias, frameworks e etc., é sempre muito importante que a gente cultive o hábito de aprender, descobrir novos conteúdos, ter boas fontes de informação, leituras, discos, viagens, podcasts e etc. Então esse episódio é sobre isso, é um episódio de dicas. A gente vai falar um pouco das dicas e de conteúdos que a gente acha interessante e que queria compartilhar com vocês, porque fizeram a diferença pra gente ao longo desse ano. Para começar, eu tô aqui com o Marlão, com a Ana, com o Gui, eu sou o Paulo Imediato. Depois cada um se apresenta, porque eu não vou ficar aqui apresentando cada um. Mas eu vou começar com uma particularidade que é o Gui Siuf, que é o nosso grande especialista, mestre dos magos dos podcasts. Gui, como é que você ouve podcast, cara? Tá, tem um pessoal que não sabe tanto, mas eu moro no interior, né? Eu moro em Jundiaí. Bem ou mal, se eu venho para São Paulo aqui no Cubo num dia normal agora de semana, igual hoje, eu pretendo sair bem cedo, voltar cedo para escapar do trânsito, mas bem ou mal, faço em 2 horas e meia mesmo, de qualquer forma. Para trabalho também, às vezes, quando eu pego para ir ou de ônibus, ou tô viajando e tudo mais, ou é voo, eu sempre tô ouvindo podcast também. Muita coisa que eu ouço também é fora de Spotify, fora desse tipo de coisa, eu ouço muita coisa direto no YouTube. Quando tiver as duas opções, normalmente quando tem vídeo ao mesmo tempo, eu vejo no YouTube, em vez de pegar mesmo no Spotify para ver. Eu faço a mesma coisa ainda lavando louça, a mesma coisa arrumando casa, se eu tô indo sozinho às vezes fazer mercado, normalmente eu faço com a minha esposa, então tá tudo certo. Mas se eu vou sozinho para algum lugar fazer mercado, açougue, feira, eu tô ouvindo também tudo 1.5x, 2x, dependendo da língua, dependendo do podcast. Mas você Então, consegue entender as coisas em consigo, 1.5 e consigo. 2x? E eu consigo É porque eu tô separar. meio Não, não, velhinho, assim, eu não consigo. 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 E uma coisa que eu consegui pegar a manha agora é assim: se eu já comecei a ver que alguma coisa era muito boa, eu paro, pauso e pulo pro próximo. E eu volto naquele só pra anotar. E eu vou ouvir ele direitinho, com um caderno na mão, com qualquer outra coisa na mão pra poder anotar. Você ouve mais ou menos quantos episódios por dia, assim, você Não, consegue pô, não é. quantificar? Como é que é essa É experiência? porque eu gosto de uns podcasts meio hardcore de 4 horas, 3 horas. Meu Então, não Deus. necessariamente Entendi. enfim. Eu nem ia citar eles aqui como base, mas, por exemplo, se você pega um xadrez verbal aí de sábado, dependendo do dia, você pode pegar 6 horas de podcast. Tá. E Acquired bastante também, que faz muita avaliação de grande empresa, às vezes é 4 horas, 3 horas de podcast, é os meus favoritos. Mas o podcast de 6 horas, quando ele termina, você não lembra mais como é que começou. Você tem Mas que às voltar vezes e ouvir de sai. novo, é isso? Dependendo do que for, eu faço anotando, então vai bem. Legal. Então você tem a prática de ouvir o Se podcast eu e achar que tomar é muito nota. bom, assim, de cara, ou às vezes assim, eu não tava nem com a pretensão de entender se era muito bom, mas eu comecei a ouvir 15 minutos, já achei fantástico, eu pauso ele, vou pra um outro que eu acho que é mais simples, que só vou ouvir, vou pegar de boa, porque aquele lá virou especial pra mim, eu vou dar uma olhada com mais carinho. E o que que você faz com essas anotações, cara? Nada, aí... Mas você registra isso no Notion, tem um método, como é que é esse negócio? Digital, normalmente eu sempre... eu pouco uso papel. Tem quase uns 8 anos já que eu não uso papel. Eu Tá. tenho um caderno na minha mesa para rascunhar, de entender alguma coisa, amassar a folha e acabou. E só por criatividade na hora e tudo mais. Eu tenho tudo digital. Eu chego a voltar a consultar muita coisa assim, Tá. mas é pontual. Normalmente eu salvo um OneNote, um OneDrive, alguma coisa assim, alguma pastinha, deixo ali de anotações e já era. Então, como é que você quer fazer? Você quer já falar todos de uma vez ou você quer ir um por um, a gente roda a palavra aqui e Pô, eu segue? já falei demais. Eu vou falar um É? só e eu Então pulo pro fala aí resto. um que foi referência, que foi importante para você, que você aprendeu Tá. coisas relevantes ao longo desse ano. Pô, hoje a gente até estava comentando em outro podcast aqui junto com o Edu da Monkin que muita coisa de inovação e marketing podem estar se juntando. Eles têm até uma tese de que toda área de inovação vai virar área de marketing de alguma forma. Eu
Concordo, discordo de algumas coisas, mas Veio do marketing, vai virar marketing depois e volta, né? pode Do ser. pó veio, ao pó voltará, Vai é isso? saber. Entendi. Vai Exatamente saber. Tá bom. Um dos que eu mais estou gostando recente, eu ouço muito Roy Hunters. Não sei se quem conhece, ele é do grupo da V4, que era Denner Lippert, Guilherme Lippert, tem agora uma galera grande, Stage junto e tudo mais. Tá. Talvez marketing é um dos assuntos que eu mais estudo nos últimos anos. Marketing e liderança como um todo, os dois temas que talvez eu mais tenha estudado. E eu tô gostando bastante como algo didático. Eles trazem muita gente bacana com cases de coisa muito fora do meu dia a dia. Se eu olhar para minha indústria, meu dia a dia, eu tô muito longe de marketing de influência, muito longe de B2C como um todo. Então, assim, para mim é bacana porque fecha um gap de conhecimento que eu queria ter e para mim é muito gostoso porque é totalmente novo. Entendi. O que que você aprende com esses caras? A maioria, como é baseado em case, eu gosto bastante por causa que vai ser a aplicação prática de uma estratégia de marketing que levou a algum resultado X de negócio. E o próprio nome fala, é Roy Hunters, as primeiras perguntas é assim, me fala uma estratégia que você fez e deu retorno tal e foi a mais impactante que você teve. Tá. Então eu gosto desse formato. Ainda assim, tem alguns episódios que eles fazem que é meio formato de aula, assim. Então junta 2, 3 especialistas deles mesmos, sem convidados, e vão falando de algum assunto específico. Vai mais hardcore no assunto marketing em si, em metodologia, por aí vai. Os dois formatos eu acho bacana. Massa. Aninha? Quer fazer o contraponto? Não, você tava me contando... 880? Não. Mas você tava me contando dos podcasts que você gosta também. Primeiro, assim, dá um pouco de contexto, assim, quando você ouve, como é que é Boa. essa experiência. Bom, acho que um pouco do contrário do Gui, né? O meu dia a dia é 1000% dentro desse universo do marketing, né? Hoje eu tenho uma cadeira de inovação barra marketing e a gente trabalha muito para os nossos clientes. Tá. E aí eu preciso estar 1000% antenada para ajudar esses clientes a navegar. Então, os meus podcasts são completamente fuga de negócio. Então, eu gosto de ouvir podcast para me trazer um pouco, né? Eu até comentei com algumas pessoas que eu tô iniciando num momento de autoconhecimento, né? E de expansão de consciência. Então, os meus podcasts são muito mais do vamos abraçar uma árvore, vamos entender um pouco o universo feminino, saúde, bem-estar, todas essas questões, né? Que às vezes a gente, como ser humano, passa. E eu adoro escutar as pessoas debatendo sobre temas vulnerabilidade. Então, tem um podcast que foi lançado super recente de uma influencer, no caso, que eu já sigo há muito tempo, que chama Meu Lugar de Falha. E eu achei genial, assim, a ideia do nome do podcast. E é justamente isso, é explorar as falhas que todo mundo tem e ninguém fala. Então, esses lugares de vulnerabilidade, do quanto as amizades mudam ao longo do tempo, do quanto as pessoas mudam, de como a gente, né, se transforma, de como a gente lida com caos, com mudanças. Então, eu adoro, eu escuto podcast só no carro, então minhas horas de trânsito é podcast, e aí eu realmente preciso do abraçar árvore, porque andar em São Paulo é só abraçando árvore. Então, os meus podcasts são muito mais nessa linha, assim, sempre muito voltado pro eu e menos pro negócio. Legal, uma estratégia mais relax, assim, mais de fuga do que 1000%. para dar profundidade no sentido de negócio, Muito né? doido. E eu gosto, né, só pegando aqui um pouco do gancho, eu crio conhecimento e conteúdo escutando e interagindo com as pessoas e com os outros. Então, eu não sou uma pessoa de ler, eu tenho um pouco de preguiça de ler, confesso, não foi um hábito que em casa a gente construiu. E eu amo, por exemplo, reunião com cliente, eu aprendo muito. São muitas trocas, assim, porque é no diálogo e na conversa que vai rolando ali que eu vou aprendendo. Então, assim, hoje aqui, enquanto eu tava assistindo o podcast, Mário me ensinou como usar um agente de IA na prática ali, no ao vivo. Não precisei ler nenhum artigo. O Mário entrou ali, mostrou pra Legal. mim e saí daqui aprendendo. Então, acho que só trazendo um balanço aqui, né? Eu sou muito mais do humano e aprender observando. Eu aprendo muito observando do que escutando, lendo e anotando. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu acho que é a Vai lá, melhor Gui. forma. Sem brincadeira. A gente vai falar de mil conteúdo, mil forma e tudo mais. Ainda nada substitui conversa direta com alguém. Quanto mais se alguém que seja tem confiança, seja ter uma relação bacana, não tem nada melhor que isso. Eu acho que elas não são excludentes, elas são convergentes, né? E o mais importante é a gente encontrar o nosso caminho de aprendizado que funciona da melhor forma e, sobretudo, para o tipo de problema ou para endereçar o desafio que a gente está. Então, por exemplo, o teu, por exemplo, é a experiência no trânsito e como é que você se desloca daquilo ali para, enfim, ter contato com outro tipo de conteúdo, né? Assim. 1000%. Exatamente isso, assim, eu tenho
esses últimos tempos eu tenho cada vez mais percebido o quanto a gente tá inundado de informação 1000% do tempo. Eu sou uma pessoa que eu amo Instagram e redes sociais, já ouvi aqui algumas pessoas falando que saíram das redes sociais, eu ainda não consegui, né, esse nível de evolução, eu ainda sou bem dependente. Então, pra mim, esses momentos de que eu consigo olhar um pouco, refletir, já teve tempos que eu até coloquei mantras de yoga pra escutar no carro, aí dá um pouco de sono, aí vai trocando, às vezes bota um funk e podcast, então eu vou misturando assim pra realmente tirar um pouco do tédio. Ana, fora do roteiro, eu vou passar a bola pro Marlon, mas vai pensando aí com quem que você aprende enquanto influencer, assim, influencers que você acha que são produzem bons conteúdos que te ajudam né, acho que vale para todos assim, mas pra você compartilhar na próxima rodada, beleza? Boa. E aí, Marlon? Cara, pensa num ano de. Existe sabático de conteúdo? Existe, cara, tá todo mundo com algum grau de fadiga, né? Esse ano foi um ano de muita incerteza, Foi. Cara, de muita mudança. acho que eu caminhei muito para esse lado, assim. Acho que eu tive um intensivão de estudar 12 anos seguidos. Eu entrei na faculdade média de 2007, 2008, se não estiver errando aqui o mandato. E eu fui direto até 2020, 2021. Aí deu 20, 21 eu comecei a dar aula. Dei aula até 23, meados de 24. Eu sei que esse ano eu li assim e falei, cara, chega. Assim, acho que eu nunca teve um ano em que eu li. Eu acho que se eu li 2 estudos de tendência, foram muito. Nenhum dos livros que eu li tem relação, nada relacionado ao trabalho. O nosso Clube do Livro é um exemplo, a gente tem olhado muito mais sobre comportamento humano, relação. Então fui muito out de livro, podcast. Acho que o podcast que eu tenho mais ouvido, podem dar risada, é Picolé de Limão, que conta histórias. Amo, Que é o muito picolé de limão, bom. Cara, conta histórias aleatórias que mandam pra ela, assim, é sempre um conflito muito constrangedor do comportamento humano. E é um treco viciante, eu não gostava de ouvir. Mas não fui no embalo, comecei a ouvir e é viciante. Então, assim, eu fiquei muito fora de conteúdo, mas, assim, é um treco que persegue a gente. Eu separei uma parada aqui que eu acho que fica como indicação. Eu já falei sobre isso no LinkedIn. Eu sou uma pessoa fora de redes sociais, não tenho Instagram, mas mantenho o LinkedIn por questões de corporativas e de trabalho. Eu compartilhei isso no LinkedIn, se eu não me engano, foi no começo desse ano. Eu leio muito com a minha filha. Muito, muito, muito conteúdo infantil. Acho que o Renan, da Gravidade Zero, falou sobre isso no lançamento do livro dele. E a gente começa entendendo o comportamento dos livros infantis, tendências para o cenário de corporativo, inovação, motivação no geral. Olga Rios tem um trabalho muito legal. Olga de Rios, na verdade, é uma escritora espanhola. Ela tem uma série de livros que chamam Monstro Rosa, Monstro Azul, Pássaro Amarelo, Rã de Três Olhos e Bicho Bolota. São 5 que a Nina lê. Não, repete devagar pra nós aí. Vamos lá. Porque... Monstro Rosa, Tá. Monstro Azul, Rã de Três Olhos, Pássaro Amarelo e Bicho Bolota. Legal. E é uma série que se conecta ao longo da história. Cara, quando você lê aquilo ali, eu lembro da terceira ou quarta vez que eu estava lendo, eu falei, caraca, que parábola da inovação. Você pega o pássaro amarelo, vou dar um spoiler aqui para quem não leu ainda, porque ele é um pássaro que ele é amigo de todos os pássaros, só que ele é o único pássaro que não voa. Mas ele é o único pássaro que inventa tudo. E aí ele inventa um monte de coisa para todos os outros pássaros, só que um dia um carteiro dele fala para ele, pô, se você inventa tudo, por que você não inventa uma parada para você voar? E tirar essa frustração de ver teus amigos voando sempre. Ele falou, pô, show, eles vão lá, desenvolvem a máquina, e ele não só faz essa parada, como ele vai voando e encontra outros tipos de ave que não voam. E ele começa a compartilhar a tecnologia dele com essas outras áreas, então você vê, tipo, um avestruz atravessando e indo pro Polo Sul. Aí no Polo Sul, um urso pega o negócio e voa e vai parar numa praia. E ele começa a compartilhar e ele mexe num ecossistema geral até ele encontrar os demais amigos dele ali. Esse é um dos exemplos, assim. Monstro Rosa me toca profundamente ali. Em vários trechos. Ele traz uma parte como de diversidade, ruptura de padrão, sustentabilidade, colaboração em comunidade. E foi um track que eu cheguei a jogar no LinkedIn, compartilhei com a gente no grupo, que me inspirou bastante. Legal. Mas, individualmente, eu tenho falado muito com as pessoas. Você foi uma das pessoas, eu tenho acompanhado teu conteúdo, acho que tem um conteúdo que eu leio rotinamente ao Marmitex, o seu newsletter. Ó, rolou jabá, hein? Rolou jabá, Não foi programado. Não foi programado. Não foi Que honra. programado. Acho que eu tenho visto em primeira mão, assim, quando você envia ali pra gente, acabei me acostumando em ler, ter o feedback ali, acho que é muito assertivo, porque a gente acaba colaborando e conversando com você, a gente acaba vendo o reflexo das nossas discussões no dia a dia no que você escreve. Cara, isso é transformador. Legal. Tem sido muito legal. E essas conversas individuais, tive com você, tive com outras pessoas do grupo. Eu tive uma imersão muito grande em marketing de novo esse ano, minha formação é marketing, e eu voltei para growth esse ano, orientado à inovação, e foi um balde, assim, de coisas novas, assim, então, acho que eu tô por esse caminho aí. Legal. Não sei ano que vem se eu me reinvento de outra forma, mas tô por aí. Massa, massa.
antes de eu falar da minha dica, assim, eu vou trazer duas pessoas que não estão presentes nessa mesa, assim. Tenho certeza que se a gente conversasse com parte dos Rebels para pedir as referências de conteúdo deles, a gente sempre troca na comunidade. E eu acho que um pouco do objetivo desse podcast é a gente também abrir para o público o que rola dentro da nossa panelinha ali, né? Panelinha. Pode ser, Panelinha. é assim Uma mesmo. panelinha, uma panelinha. Mas eu gosto muito do podcast do Bruno Natal, que chama Resumido. Ele tem um podcast, uma newsletter que é bem interessante, semanal. Ele faz um overview das principais notícias de tecnologia, negócios e comportamento globais e aplicadas ao contexto de Brasil. Assim, eu acho que ele tem uma linguagem muito acessível. E o Marco Cesarino, que não está aqui com a gente, é super fã do Resumido. Então, menção honrosa, não combinei isso com ele, mas queria dar esse salve aí. E um outro que é da Ornella, que infelizmente também não pôde estar presente aqui hoje, que é o Petit Jornal, que é um podcast de dois professores se eu não me engano, de relações internacionais e política internacional, que ajudam a gente a entender um pouco desse contexto de geopolítica. Esse ano foi um ano de geopolítica muito complexo, que inclusive atravessou negócios, com coisa de tarifa, com conflitos internacionais, etc. O Petit Jornal é uma super recomendação, assim, que eu queria trazer dessas duas pessoas para cá. Diferentemente do Gui, eu e da Ana, eu não dirijo, então eu ouço podcast fazendo outras coisas, mas ouço bastante, assim, com alguma frequência. Esse ano, e aí eu vou seguir um pouquinho nessa linha da geopolítica, mas aí é um podcast gringo. Existe uma consultoria que chama Eurasia Group, liderada pelo Ian Bremmer. E o Ian Bremmer talvez seja o melhor ou um dos melhores especialistas em geopolítica e política internacional e entendimento dessas tensões que estão acontecendo no mundo. E ele faz, além dos conteúdos sérios, né, e da explicação no YouTube e nas outras plataformas, ele tem um perfil no Instagram que se chama Puppet Regime, que ele faz uma sátira com fantoches dos principais líderes mundiais, assim, e é muito engraçado, muito engraçado. Então essa fica a minha dica. Para eu voltar a bola pro Gui, antes eu queria compartilhar um podcast que eu gostei muito sobre esse universo feminino, assim, um pouco do que a Ana estava dizendo. Não sei se você conhece, é no Reparação Histérica, já ouviu falar? Nunca vi. É a Tati Bernardi, a Mili Lacombe e a Manu Cantuária. Manu Cantuária foi roteirista do Porta dos Fundos e tal, a Mili é jornalista esportiva, etc. A Tati Bernardi é a Tati Bernardi. É um podcast que eu não conhecia, eu não ouço muito esses podcasts do universo feminino, assim, e ele me ajuda a entender um pouco ou a escutar como se fosse uma conversa que eu imagino que aconteça no banheiro feminino. E acho que me ajuda a ampliar o entendimento sobre esse universo, assim. Mas agora eu falei demais, vou passar a bola pro Gui. Gui, qual que é a sua próxima dica? Conta aí pra gente. Eu sei que muita gente fala que eu ouço muito podcast, mas o Paulo deve ouvir o dobro do que eu, tá? Que eu tenho uns 150 que eu sigo e monitoro, e eu salvo ali e fico sempre com 150? mais ou menos que eu Meu monitoro. Deus. Meu Deus. É que eu filtro muito. E eu escolho muito bem o que Você ouvir filtra ali. muito Eu filtro- 150, adorei. Não, eu ouço tudo que eles. Eu vejo tudo que eles publicaram e escolho muito bem o que eu quero ouvir ou não. Enfim, um desses que eu ainda queria falar de podcast, e já vou pular para outro formato aqui. Eu ouço bastante Caos Corporativo, não sei quem já ouviu falar. Não conheço, quem que É Total RH. Hoje é Anderson Bars, Amanda Costa e Alberto Reutemann, eram os três originais. Eles têm mais alguns sócios agora e tudo mais. Eu tenho uns grupos de podcast que eles estão ali também nos grupos de WhatsApp. É bem bacana que eles sempre trazem alguma liderança muito grande de RH para poder falar de algum assunto e são por temporadas específicas. Então, às vezes tem 6 episódios sobre reposicionamento de carreira, 6 episódios sobre como que a cultura está sendo tratada em 2026. E tá indo nesse sentido, Que assim. legal. Eles trazem uma galera muito boa, já trouxe VP de RH de Adidas, assim, de empresas muito grandes e gente também que tá fazendo muita diferença em consultoria e tudo mais. E é uma visão totalmente fora do meu dia a dia também, certo? Tô querendo entender o que tá acontecendo ali dentro também para abrir a cabeça como um todo. E indo na linha do que a Aninha colocou aqui, eu tô numa pegada de livro, também não sou muito cara do livro não, tá? Mas é uma coisa que eu comecei a fazer, fica até de dica ali. Eu tô voltando em vários livros que para mim foram bem impactantes.
Pra mim tá sendo bom pegar um livro que eu gostei bastante em algum momento e todo ano eu ler o mesmo livro. Porque eu mudei. E às vezes quando eu tô lendo na outra situação, eu vejo com outra ótica e pra mim faz muito sentido. Bem Eu interessante. prefiro repetir alguma coisa que pra mim foi sensacional e entender que eu mudei e como que eu vou digerir isso de forma diferente do que pegar um conteúdo novo. Isso aí tá ajudando muito pra Ô, mim. Gui, posso fazer uma pergunta? Vai. Já teve algum conteúdo que você achou que era sensacional e releu e achou que tava uma Lean porcaria? Startup. Gente, que loucura. Nossa, é Que, verdade. Esse que livro mudou? existe, caramba. Eu acho que de primeira era muito novo entrando no assunto e que sensacional. E depois, não tem coisa muito melhor do que isso pra ler. Nossa, total, Gui, Enfim. super me identifiquei. Não, Eu, também, é. no, Bateu quando eu muito, é. entrei, assim, né, foi um dos primeiros livros. Eu Que é lembro que mandatório, teve. Bíblia do assunto. Não. Exato, e aí teve Lean Startup. Nossa, pra mim era tudo disrupção. Eu preciso reler, porque eu Deve ser gostei. interessante se eu reler esse livro Quando você hoje. leu, vai ver hoje. não sei. 2014, eu acho. Certo, sei lá. certo. Vai ver hoje já é outra coisa. Eu fui usar Legal. como referência numa aula. Porque quando eu comecei a bater, eu falei, cara, não. Não, assim, hoje acho que é um ótimo conteúdo introdutório, acho que É isso isso é aí, Sim. é legal. isso aí. É isso. Introdutório, mas quando você mastiga e você já tá digerindo, Legal. eu senti que ele não, peraí, acho que não é a melhor E Seu você tem uns repertório hábitos bem aumentou, né? peculiares, hein, meu cara? Hoje eu consegui recomendar uma coisa muito melhor para introdutório e até brasileira do que em startup, por exemplo. Enfim. É. O que eu ia falar? Até escapando um pouquinho de inovação como um todo. E mais pro lado de vulnerabilidade, tá ficando muito famoso você ler ou ouvir Brené Brown, Aham. Simon Sinek e Adam Grant. Os três estão em alta total. A trindade. E eu sempre tive um pé atrás mais com Adam Grant do que os outros dois. E eu peguei Potencial Oculto pra ler. Comprei. E tô adorando. A gente tá no meio dessa pegada de mentorias que a gente tá fazendo dentro do Rebels e tudo mais. E ele tem quase primeiras 100 páginas sobre vamos entender de novo o que que é aprendizado. E vamos desconstruir essa visão do que é aprender e tudo mais. E depois ele vai pra esse lado de desenvolvimento, entender o melhor do outro, o melhor de você e por aí vai. Pra mim ajudou pra caramba nesse momento que a gente tá tendo de mentoria. É Eu não por- terminei. Eu Ah, tô vai lá. quase no fim ainda, mas para mim ajudou bastante exatamente pelo momento que a gente tava passando. Potencial Oculto é o último, né? É o último, Eu li o Pense de Novo. Pense de Novo? certo? Que é bem legal, e o Originais, que eu acho bem Certo, bom, certo. assim. Originais mas é o mais Potencial Oculto famoso de todos. Legal, Certo? legal. Qual que é a tese desse livro? É muito, assim, ele vai para esse lado de entender a história inteira do aprendizado e fala assim, você acha que você é até aquele momento, só que você, por exemplo, nunca andou de kitesurf, de repente você é um gênio daquilo, só que você nunca experimentou. Ainda tem aquela regra das 10.000 horas, então assim, ele pega várias Não teorias precisa- diversas, ele começa a quebrar e misturar algumas e tentar gerar a visão dele do que é despertar um potencial oculto numa pessoa. Legal. Massa, hein, cara? Bem legal. A gente tava falando em outros momentos aqui, hoje em dia ninguém resiste e fala mal de LinkedIn, né? Tá todo mundo meio cansado de LinkedIn, todo mundo tem que produzir. É aquele negócio, você tá preso ali, você tem que produzir, porque senão você não é visto no mercado, mas ao mesmo tempo você não aguenta aquilo que tá ali, aquela maçaroca de coisa de AI, etc. E você falou um pouco, Ana, de influência e das redes sociais, da relação, etc. Quem que você gosta de acompanhar, assim? O que é referência Eu pra amo que eu você sou que você totalmente o curte, assim? contraponto dessa mesa. Então, assim, pra Tá. você que acha que você não é culto o suficiente, bem-vindo. Cara, de verdade mesmo, assim, eu gosto da completa inutilidade das redes sociais. Que massa. Eu entendo assim, a gente fica 9 horas, 10 horas por dia produzindo loucamente reunião, conteúdo, estratégia, trabalho. Cara, eu chego em casa, primeiro de tudo, eu quero silêncio, assim, e é muito doido, porque às vezes eu chego na casa dos meus pais e aí eles estão com a TV super alta. E aí eu abro a porta e falo, meu Deus, abaixa essa televisão. Então, assim, essa poluição sonora é a primeira coisa que pra mim tem que cessar. E eu gosto de inutilidade, assim, então é meio pra esvaziar a mente mesmo, assim. Então, Sou do seu time. tá? ficar acompanhando a vida de pessoas, o que elas estão fazendo. Adoro crianças, então amo blogueiras que estão tendo filho e ficar lá vendo as crianças correndo pra cima e pra baixo. Acho sensacional. E uma coisa que eu implementei muito forte esse ano, virou até piada, eu preciso, pelo menos uma vez por mês, sair de São Paulo. Nem que seja para ir até a praia, fazer uma viagem, eu tô muito da vibe natureza. Então, fui pra Chapada Diamantina, fui pra Chapada dos Veadeiros, tô indo agora pra Guatemala escalar vulcão, trilha. Então, eu tô muito nessa pegada desconecte do mundo, saia do celular, fique sem sinal e vai pra natureza pra reenergizar e recarregar, sabe? Eu sinto que às vezes a gente tá numa estafa mental gigantesca de necessidade de ter que estar toda hora muito atualizado de tudo. Então, a minha estratégia tem sido a completa oposta, assim. Quanto mais eu consigo desligar, ter um momento sozinha,
pôr uma série pra fazer nada, uma série aleatória, X, assim, completamente idiota, que no primeiro episódio você já sabe o final, eu tenho feito, assim. Então, eu tô indo no caminho completamente oposto e me alimento de conteúdo de pessoas. Então, assim, pra mim, esse grupo aqui, né, eu já falei várias vezes, é a minha maior fonte de informação. Descubro várias coisas e agora descubro até fofoca. Então, assim, maravilhoso. Ah, é, a Resolveu gente a criou, né? Ele tá A completo. vertical Tem fofoca a agora vertical da história, que né? era, acho que é mais forte. É Até isso, o porque as momento. pessoas estão cansadas e a gente quer, às vezes, só dar risada, né? E fazer nada Você sabe que é mesmo, engraçado, né? pra mim é difícil, assim, eu não tô acostumado com a coisa dinâmica da fofoca, eu quero trazer alguma coisa meio útil, ou eu endureço um pouco o grupo porque eu fico meio viciado no outro esquema, assim. A gente tava falando um pouco dessa coisa de influência e LinkedIn e tudo mais, eu gosto muito da Daniela Kleinman, não sei se vocês conhecem, assim, Conheço. ela é uma pesquisadora e futurista, etc. Acho que ela faz um conteúdo baseado em pesquisa profunda sobre comportamento, mas ela consegue traduzir isso numa linguagem simples, num design que é Muito bonito legal. e atrativo. Ela consegue simplificar e tornar acessível conteúdos que são difíceis, Uhum. sem ser bobo, sabe? Então, no espectro de influência positiva, Vai bem. é uma brasileira que está mandando super bem, assim, eu não sei Eu quanto... gosto muito, eu acho que o pessoal da White Rabbit também, esqueci o nome das duas moças que eu leio o conteúdo delas, péssimo com nome e referência, mas o conteúdo da White Rabbit vai do mesmo do conteúdo da Dani. Eu gosto muito também, acho que eles seguem na mesma estrutura. Quando eles apresentam as pesquisas, seguem na mesma linha. Uhum. E eu tenho visto muitos conteúdos deles também e segue a mesma linha da a Dani. Acho que é bonito de ver, é simples de entender, é direto ao ponto. Ele não se prende à conclusão. Eu adoro conteúdo que não se prende à conclusão. Te traz a reflexão, deixa aberto. Inclusive, eu tomei uma numa apresentação que eu falei, mas na visão de vocês, qual a conclusão? Eu falei, não tem, cara. Eu te trouxe um conteúdo, te trouxe uma informação. Aí ele mastiga e leva a conclusão, traz um papo, marca alguma coisa. Não tem conclusão. Eu falei, por quê? Porque, pô, conclusão é o fim, né? O negócio da resposta. Talvez você fique 3 anos nessa. Eu falei, cara, que legal, que abordagem diferente, porque tudo aqui. Eu tenho um treco com conteúdo que tem obrigatoriedade de chegar numa conclusão. E problema complexo, muito raramente você vai ter uma conclusão definitiva, né? Exatamente. Né? Tem coisas em processo de construção que vale ser transformado em conteúdo. Então, acho que a pessoa do White Rabbit traz muito legal isso também. Lembrei Nossa. aqui. Ó, última rodada aqui. Vamos lá para fechar. A gente já tá estourando o tempo. Última dica, quem quiser aí. Qual que foi o lugar mais legal que você conheceu, Ana, esse ano? Esse ano, É, putz, esse ano pra mim foi Chapada Diamantina. é mesmo? Se você não foi ainda, é um lugar, assim, surreal. E Foi se o você melhor lugar para puder... fugir de conteúdo. Cara, se você Essa é a puder dica. se enfiar no Vale do Pati, fica 5 dias lá sem internet, você vai ter 2 percepções muito bizarras. A primeira é, o tempo passa muito devagar, sem um celular. Você passa horas conversando com alguém e parece minutos. E 2, você realmente precisa conversar. Hoje, a gente não repara, né? Mas muitas vezes a gente fica sem assunto e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. E quando você não tem o que fazer no celular, você inventa assunto. Então, assim, foi pra mim uma disrupção e uma quebra de paradigma gigantesca. Eu nunca tinha ficado sem celular. Muito legal. Pô, muito legal. E aí, Gui? Tua última. De conteúdo. Fundamental. Tá, ó, eu vou num desses. Dica do ano. Não, nem é dica do ano. Atenção. Mas eu vou num desses que eu tô repetindo todo ano e tá funcionando bem. Pode Tá. ser? Um dos livros que para mim mais me impactou e bem desde o início da inovação. Eu já dei livro desse, cópia original, para alguns dos Rebels aqui até. É o do Israel Salmen, junto com o Lucas D'Amélios, que é o Empreender, a arte de se fuder todo dia e persistir. Amei. Legal. E conta a história deles, criando a startup como um todo e tudo mais. Ele é muito melhor do que o Lean Startup para alguém que está começando, porque vai mostrar o lado deles criando a startup, se ferrando, se batendo em tudo que é lugar até dar certo. Tenta IPO dar errado, tenta plano de crescimento dar errado, só que é tudo pelo lado deles como founders. É muito bom. O Israel é da máfia de BH, você sabe, né? Sei. Ah, E tá toda certo. Você é vez seu que eu amigo, vou né, pra Paulo? Não, não Ó, posso Paulo não, conhece não. todo mundo. Se tem alguém que é conectado Sem aqui, zoar, ó. toda vez que eu vou pra Confins eu fico olhando. Vai saber se tromba com primeiro cara. Mas não, última. Cara, último. Acho que eu vou trazer uma dica aqui de um exemplo. É uma coisa que eu tenho feito e me senti maluco, mas hoje eu já me acostumei a fazer isso. Porque eu tenho. Vou dar um exemplo a série que a gente falou, a Pluribus, lá do. É Pluribus, né? Apple Plus. Apple Sim, Plus. é Pluribus. É isso. Cara, tem me trazido uma reflexão muito legal. E eu tô exercitando uma parada que eu fico discutindo com um projeto que eu tenho no ChatGPT ali, que eu criei um agente. Tá, E eu discuto as reflexões de uma parada que eu tô lendo. Eu tô discutindo com ele sobre a série agora. tá.
Então ele me entende, ele tem ali toda a complexidade do que eu já criei no meu próprio bot. Cara, é como se eu estivesse conversando comigo de alguma forma, fazendo as provocações. E todo episódio, quando eu termino, eu começo a trazer as reflexões para ele. Ele começa a me trazer uma coisa, entrando numa discussão para enriquecimento da minha cabeça em cima daquilo. Eu já fiz isso com outros conteúdos. Começou com esses livros da Olga de Rios. Porque eu queria entender se realmente fazia conexão ou se eu estava fazendo conexão imaginativa, né? Então, e eu tenho feito isso. Cara, tá sendo muito legal. Filme, série, documentário, qualquer coisa que eu assisto, me traz uma reflexão, eu jogo lá e falo, percebi isso com esse conteúdo tal, o que você me traz? Conecta com tal. E ele faz referências a projetos e coisas. Mas você recomenda a série além do Agente? Eu recomendo pra caramba. Cara. Porque é a série do Vince Gilligan, que é o cara que fez Breaking Bad, isso, né? é bem legal. Legal. A série é muito maneira, tipo, traz uma reflexão legal, se você começar a abrir os leques ali. Sobre experiência de AI. Exatamente, também, do que está tudo mais, né? acontecendo, da padronização social e quais são os efeitos positivos ou negativos. Quando você está fora parece negativo, mas quem está dentro parece que é incrível. Se você trazer as reflexões para padronização de rede social e outras coisas assim, você começa a bugar a cabeça, assim, é bem legal. Bom, massa. Para fechar, eu queria falar de uma pesquisa que saiu da Quest com a Globo, que chama Brasil no Espelho. É um estudo que eles fizeram entrevistando mais de 10 mil, ou quase 10 mil pessoas, 9 mil, não sei quantas pessoas, passando por uma revisão dessa essência do brasileiro e como o brasileiro vê o Brasil e se entende enquanto povo, passa por uma revisão de valores de família, fé, o esforço próprio, esse lugar do empreendedor, etc. Não vou ficar dando spoiler, a gente já está estourando o tempo, mas para quem quiser saber mais, é só colocar Globo, Brasil no Espelho, tem um conteúdo disponível para leitura, e tem 2 podcasts que falam sobre isso. Um é o Gente Conversa, da própria Globo, e o outro é o Café da Manhã, da Folha, que entrevistou o Felipe da Quest, que foi responsável por essa pesquisa. Acho que essa pesquisa ajuda muito a gente a entender a identidade nossa enquanto brasileiro e o quanto a gente acha que conhece sobre o Brasil e sobre o comportamento das pessoas, e na verdade não. A pesquisa inclusive revela isso, que as pessoas têm teses sobre a identidade brasileira que estão totalmente equivocadas. Elas afirmam com convicção coisas que elas não têm a menor ideia. Que então massa. é bem legal, um conteúdo massa e tá bonito e fácil de ler. Então não é um negócio chato. É isso, falando pra caramba. Obrigado. Esse é o último episódio. Acabou. Duda, pode fechar? Fecha o boteco, amigo. Então é isso. Valeu. Valeu. Valeu.